Bom dia, povo lindo! Bom dia, senhor. Tudo bem? Tudo. Bom dia! Cadê vocês? Quero ver vocês. Tô com saudade. Tô com saudade. Dia. Ei, senhora. E aí, Vitão? E aí, Souza? Bom dia, Oi, senhor. Vini. Bom dia. Oi, Mirela. Oi. Oi, bom dia. Bom dia. Oi, Matheus. Oi. Ninguém vai aparecer. Que coisa Meu cola tá feia. tão bonito, deixa ele aí. Pô, senhora, meu... Pelo PC não tem câmera, mas E aí, João? Tô comendo, Sora. Sua Bom alegria? dia, Não tem senhora. problema. Sora! Oi, Oi. Sora. Adivinha o que eu tô fazendo, Sora? Comendo. Nossa, Sora, você acertou. Como que você conseguiu? Tava comendo na aula anterior, então agora eu tô de boa. Hoje Eu Sora. acabei de tomar café também. Olá. Bom dia, Sora. Bom dia, Lari. Que entrou todo mundo. A Bela. Deixa eu fazer chamada. Sora, você viu que a Júlia agora tá entre nós de novo? Pois é, cadê ela? Oi, Júlia. Oi, Sora, Seja tudo bem? bem-vinda mais uma vez. Obrigada. O bom filho a casa torna. Com certeza. Amém. Coisa boa. Coisa boa. Lucas. Lucas. Oi, Bom dia. bom dia. Tem outro Lucas nessa sala? Não. Não, você pode tirar se tiver alguém aqui na sala. Tem um intruso, né? Tem um coisa Esse feia curso entrando, agora. né? Fiquei sabendo. Exato. Tem Pode aqui, expulsar. ó, na sala de aguardo, Lucas Porcari. Pode excluir. Pode Vai, excluir? vai, É vai com, esse? vai com Deus, Sora. Eu me É responsabilizo. esse que tá causando? Não, não é esse, mas com certeza é alguém. Trocando de nome. Sora, esse daí tava Não, no curso de inglês na aula passada, mas ele é aluno do ensino médio. Ele tá no primeiro, eu acho. Ah. Entendi. Mas esse não tava dando trabalho, não, era o outro. É porque a senhora tirou Mas ele. ele não entrou, É, então. ó. Eu não admiti ele, ele foi embora. 21 participantes. Deixa eu ver quem tá faltando. Vocês não vão abrir a câmera para ganhar mais meio ponto? Ih, ganha meu. Peraí, senhor, eu vou entrar pelo celular. Eu vou Não, ligar a Ganhar câmera. meio ponto, eu tô aqui. Isso, ganha velho. ponto. Eu não ligo a câmera. É, Eu não tô nem achando gente, meu celular, mano. quem liga a câmera agora ganha ponto. Ô, senhor, aguenta Ah, aí, não, mano. precisa não. Não é só na minha aula, viu? É sério? Não, Tem não, todo mundo. pra baixo. Pô, ninguém nunca me falou, velho. Ninguém avisou? Tô avisando agora. Triste. Quem entrar nas aulas, participar, vai Não, ganhar um ponto para cada atividade no Galileu. São 3, né? Então, vamos supor, atividade 1, 2 e 3. Nós vamos juntar, dividir. Vamos supor que deu 9. Quem está entrando, colocando a câmera para funcionar e conversando, nananã, vai virar 10. Entendeu? Ah,
Ah, eu não tenho câmera. Não tem problema. Não vai perder ponto, entendeu? Só não vai ganhar. Por que a gente está fazendo isso? Por 2 motivos. Primeiro, para incentivar vocês a conversar com a gente, ter uma interação maior entre os alunos, porque a gente só se vê assim, né? É meio estranho, né? Mas é o que tem para hoje. E o segundo motivo é por causa desses intrusos aí. Eu não sei quem foi que deu o login e a senha para outros alunos que não são da escola. E graças a Deus não aconteceu na minha aula, mas diz que foi bem chato com alguns professores aí, a pessoa ficou falando coisas feias e aí a gente colocando a câmera, a gente sabe, a gente conhece vocês, né? Sabe quem são realmente os nossos... Me deixa entrar na aula, eu tô entrando pelo celular. Oi? Me deixa entrar na aula, senhor, eu tô entrando pelo celular. Deve ter outra pessoa com meu nome na sala de espera. Verdade. Pode entrar de novo, não tem problema, eu admito. Ah lá, agora vai. Esse é você? Sora, eu também vou sair, tá? Que eu vou entrar pelo computador. Meu, Tá esse bom. é o Nico no Matheus Souza, tá incrível. Eu sei, né? Não, tá Mano, lindo. daí a minha irmã pediu pra assistir o desenho. Que Tô lindo. passando lá. É É o Backyardigans, Sora. Backyardigans. Tiki Wink é os pequenininhos, os outros, Pô, né? eu queria saber que bicho que é aquele, é um Nico, viado. É rosa e tem uns chifres. Ah, uma formiga, eu acho. O Marques não desiste Eu do achei que era uma joaninha. pinguim dele. Ela não é uma joaninha? Ah, não sei. Parece. Ela é uma Agora joaninha. Cara, eu tô saindo, tá? Tá bom. Então, vamos lá, Luara tá aí. Cadê a Luara? Luara tá com a câmera desligada? Tô vendo ela. Ah, não, tá Não, aqui. eu tô com a câmera ligada, Sora. Achei, desculpa. Mirella também, Vini também. O Lucas tá aí. Amanda tá ali. Cadê a Amandinha? Eu admiti ela aqui, né? Murilo eu admiti também. Lari. Nossa, gente, todo mundo ligou a câmera assim do nada. Caramba. Você viu Não que é do nada. Não é do nada, não, amor. É porque... Conta, É um louco. É interesse. sabe? Ô, senhor, é que a gente... Não, o Arthur, quer dizer, a gente foi subornado, mano. Vitor, cadê o Vitão? Mas, Sora, hoje eu não vou ligar, não, porque hoje tá complicado. Vai ficar complicado? Amanhã eu ligo. Tá bom. Amanhã não tem aula comigo. Eu tô meio complicado aqui. Cadê o Lopes? O Lopes não entrou, né? O Lopes tá faltando por enquanto. O Cauã também tá Sora, faltando. quer que eu grito lá na casa dele? Lopes, acorda. Vai lá Você bater tem na porta. acesso aí? Você é vizinha dele? Eu sou. Gabriel. Ele mora na frente da minha casa. Olha. Gabriel, Juliana não tá entrando. Natália tá aí. Bruno também tá aí. Sora, por Andréa. incrível que pareça, a Juliana foi em todas as aulas de segunda, de terça. Ontem ela foi tinha 3, ela foi em 2. Ela tá indo. Eu acho que é porque hoje acordou tarde, mas ela tá indo. Ela tá pegando o jeito, que bom. Logo, logo ela vai assistir todas. A Isa tá aí, o Arthur também. O Souza ligou também. João. Brincadeira gamer. Riquinho, safado. Não saiu, tá ligando o computador, eu acho. Vou tirar a presença para ele, já ele entra. E a Bianca. Cadê a Bia? Bianca foi admitida, mas não ligou a câmera. Beleza. Então tá faltando o Andrés, a Juliana, o Cauã e o Lopes. Legal. Então vamos lá. Esse bimestre vai ser um bimestre um tanto quanto diferente, interessante assim pra gente. Porque a matéria, quem pegou a apostila, viu que tem um monte de matéria de química, pouquíssima matéria de física, um módulo de física, um módulo de biologia
E a maior parte das matérias vão ser química. Então, como que vai acontecer? Eu vou começar dando biologia, o Miguel vai começar dando aula de química, depois eu termino química e ele dá a parte de física. Então, esse bimestre nós dividimos, eu e o Miguel, nós dividimos a parte de química, tá? Mas a gente vai falando para vocês, no roteiro tá lá tudo direitinho também, não tem erro, tá? Como nós somos formados em ciências físicas e biológicas, então a gente pode dar aula de física, química e biologia, sem problema nenhum, tá? Então vai dar tudo certo. Hoje nós vamos iniciar um assunto, na verdade, um tanto quanto novo, né? Conforme os anos vão passando, conforme as coisas vão acontecendo, o processo, esse módulo que nós vamos ver nesse bimestre é o módulo de evolução das espécies, né? Então, nós vamos tratar desse processo evolutivo desde o momento em que a ciência começou a estudar sobre esse assunto e o que a ciência ela coloca a respeito dessas teorias, né? Lembrando que tanto a teoria, tudo que a ciência fala sobre a origem do universo, que nós já vimos, e tudo que a ciência fala sobre a origem da vida, que nós vamos ver agora, e o processo de evolução, que nós já vimos o processo da vida, agora nós vamos ver como essas espécies elas foram evoluindo ao longo desse tempo. São tudo teorias, né? São tudo baseados em observações, estudos, fósseis, né? E conforme os anos vão passando, a genética, ela vem ajudando muito na construção de todo esse aprendizado. Então, assim, não é uma coisa isolada, não é algo pontual, é algo que está acontecendo ainda, e daqui a alguns anos, conforme vocês forem estudando, provavelmente vão ser inseridos novas teorias a respeito disso. Existe assim como a teoria da vida que a gente já viu, né? Existem várias teorias sobre a origem da vida, e a gente já viu algumas delas, né? Da mesma forma, também existem algumas teorias sobre a evolução das espécies. Então, de fato, nós temos aí várias para estudar, e o objetivo, os vestibulares, a ciência propriamente dita, ela elenca e ela pega algumas dessas teorias para estudar um pouquinho mais. Eu acredito que muitos de vocês vão lembrar sobre esse assunto, porque este assunto já foi estudado, pelo menos o início desse assunto já foi estudado lá no 7º ano, quando nós estudamos a teoria de Lamarck e Darwin. Vocês lembram disso ou não? Sim, Sora. Lembra? Isso, legal. Então, assim, vocês vão perceber que tem muita coisa que vai se repetir. Nós vamos continuar a falar sobre esse assunto. Então, no 9º ano, o assunto, de fato, é o mesmo, só que ele vai tratar com umas vertentes um pouco mais específicas, né? E aí nós não vamos ficar só nas teorias de Lamarck e Darwin, nós vamos ficar na teoria também do neodarwinismo, nós vamos falar um pouquinho da engenharia genética, nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de mutação das espécies. Então, aquilo que a gente viu lá no 7º ano, nós vamos ver mais uma vez, né? Só que de uma maneira um pouquinho mais aprofundada. Após a teoria de Lamarck e Darwin, nós vamos entrar em algo que a ciência coloca de mais atual, ok? Coisas que a gente vê até no ensino médio. Por enquanto não mudou nada, né? Se eu pegar a apostila do 3º do ensino médio e pegar a apostila do 9º ano, as matérias, elas ainda são as mesmas. A diferença é como ela é abordada, né? O currículo, ele vai e volta, a gente chama de currículo em espiral.
Então, se vocês já tiveram uma noção, né, sobre as teorias evolucionistas, as criacionistas, e agora nós vamos ver mais uma vez, e depois no ensino médio, a gente finaliza na questão do vestibular. Aí a gente afina algumas coisinhas em relação a isso, ok? Lembrando que esse assunto é um assunto extremamente difícil de ser abordado. Por quê? Porque ele é um assunto que não tem respostas, né? Nós não temos respostas concretas. Nós temos teorias, várias teorias, ok? E nós temos a parte que se diz respeito a tudo aquilo que a gente acredita, né? A nossa religião, ou a nossa cultura, as nossas crenças, e isso também pode, né, ter aí alguma influência dentro do processo de ensino-aprendizado. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte, eu não estou aqui para mudar a ideia de ninguém, nem para isso, nem para mudar a cabeça de vocês, falar o que é certo, o que é errado, não é isso, tá? Eu, como cristã, eu creio em Deus, creio em que tudo foi criado, né, pelo processo que o Senhor fez, porém, nós temos que estudar o que a ciência coloca, tá? Vocês precisam, é ignorância dizer que não é importante a gente saber o que o mundo pensa, o que a ciência coloca, mesmo porque quando vocês forem fazer uma prova ou um vestibular, é sobre a ciência que a gente vai ter que colocar. A gente tem que responder em relação àquilo que a ciência conta pra gente. Então, nós vamos ver o que a ciência, o Lopes chegou, nós vamos ver o que a ciência coloca, tá? Em relação a toda essa parte da evolução das espécies. Tudo bem? Então, gostaria que vocês separassem um pouquinho o coração de vocês, ok? Que vocês vissem tudo aquilo que eu vou explicar para vocês de maneira com os olhos da ciência, certo? Mas que não esqueçam dos olhos com que vocês foram criados e educados, aí cada qual com a sua família, com a sua cultura e com a sua religião. Combinado? Então, vamos lá. Página 22 da apostila, ele vem ali como tema ideias evolucionistas. Então, a partir de agora, nós vamos falar só em relação à teoria da formação dos seres vivos em relação a todo o processo que a gente viu de evolução, né? Que foi a explosão do Big Bang e toda a forma de vida na Terra. Uma coisa interessante que a ciência, muitos cientistas colocam, e às vezes a gente leva isso muito a sério, né? Falar que nós viemos, né, do macaco. Então, aí tem, na página 22, tem uma foto, e ela mostra desde de um macaco, os homens, a evolução desse homem, entrando no homem das cavernas e tudo mais. E aí vocês têm a evolução desse processo, né? Depois ele põe o desenho do sistema nervoso central, né? Que é o encéfalo mais a medula. E depois ele coloca ali todas as conexões neurológicas, né? Então, assim, essa atividade, pessoal, tem o propósito, né, de despertar a memória que vocês têm sobre as ideias da evolução humana. Já que vocês já viram esse processo em história, né? Nos anos anteriores, vocês devem ter visto bastante sobre esse processo, né? Do homem das cavernas, os hominídeos e tudo mais, ok? Nesse momento, nós vamos aproveitar para mostrar para vocês o que foi a espécie humana, a única a sofrer modificações, que não foi só a espécie humana que sofreram modificações ao longo dos tempos. É esperado que vocês tenham as suas próprias ideias, tá? E essas questões religiosas, que nós vamos ver éticas, nós vamos respeitar cada qual no seu processo, tá? Não queremos nenhum tipo de constrangimento, nenhum tipo de, né, coisa
que possa fazer com que vocês se sintam, vamos dizer assim, mal com tudo aquilo que vocês já aprenderam, tá? Não é isso. Nós vamos conversar sobre de uma forma bem aberta, tá? De uma forma bem tranquila. Tudo bem? E aí, espera-se que vocês lembrem dos trabalhos que vocês viram lá nos fósseis, na paleontologia, né? E não podemos esquecer também de todo o processo que leva na genética. Então, vocês têm aí letra A, B e C para vocês responderem de acordo com que nós temos aí as duas imagens, né? Elas são apenas ilustrativas, né? O estudo da evolução humana, ela demonstra que as características próprias de cada espécie apareceram ao longo dos anos, com a evolução dos primatas, e não de maneira linear, como está nas imagens, né? Então, na imagem parece muito simples esse processo de evolutivo, mas não é. Nós estamos falando de milhões e milhões e milhões de anos de processo evolutivo, né? Se a gente pegar em história, por exemplo, fica muito claro isso. Você pega aquele homem, os primeiros, né? Aqueles primeiros homens que nós damos o nome de homens das cavernas, que ele mal levantava a sua coluna, que ele não adquiria ainda, não tinha o processo da fala, os registros eram em rochas, né? Tudo muito primitivo, tudo muito... Quantos anos, né? Se passou para que esse homem, né? Para que esse homem primitivo, ele fosse se desenvolvendo e criando características para chegar no homem que nós estamos hoje. Isso é um processo de evolução, né? Isso é evolução. Então, assim, às vezes, nós temos uma ideia muito fechada sobre o processo de evolução. E ela não pode ser simplesmente assim, né? Existe todo um processo. Existe, ao longo de anos e anos, ao longo de milhões e milhões de anos, características que os homens e as espécies todas de seres vivos vão sofrendo adaptações ao meio onde ela vive, mudando, tendo que fazer mudanças tanto físicas, né, quanto de adaptação do local onde ela vive, dependendo da comida, do processo de competição sobre aquele alimento, ou competição sobre o espaço onde ela está inserida. Então, assim, a evolução das espécies, elas vão acontecendo ao longo de milhões e milhões de anos. Eu acredito que os organismos, sim, sofrem de evolução. Se a gente olhar um homem das cavernas lá, nós não somos iguais a ele. Nós somos muito mais evoluídos do que eles, né? Então, assim, significa que aquele homem, ele sofreu o quê? Ele sofreu uma extinção ou ele sofreu um processo de evolução? É dessa evolução que eu e você, nós temos que tomar consciência de que ela existe. E não que nós viemos de uma bactéria, né? Então, o primeiro ser vivo lá que começou o processo de formação de vida na Terra foi o coacervados, foi uma molécula orgânica. E que a partir daquela molécula orgânica acreditaram que foram surgindo bactérias e depois protozoários, depois as algas que começaram a liberar a fotossíntese, e aí com o processo de fotossíntese começou a ter oxigênio na atmosfera, e aí vieram os organismos fotossintetizantes, né? A ciência, ela acredita nesse passo a passo, certo? E aí, com a evolução dos primatas, e aí o primata que a gente fala não é um macaco propriamente dito, assim, né? O processo de evolução, nós somos da mesma ordem dos primatas, né? No processo de classificação das espécies, então nós estamos lá no reino animal, no filo dos cordados, na classe dos mamíferos e na ordem dos primatas. Depois, família, gênero e espécie, elas modificam em algumas dessas
dessas espécies, né? E aí, com o processo de evolução, as coisas vão, os organismos, né? Eles vão tomando forma e tomando toda uma composição física diferente daqueles organismos que eram da mesma ordem que ele, até mesmo da mesma família. Mas que pelo processo de evolução, isso vai se alterando. Nós vamos ver duas partes de processo evolutivo ao longo desse bimestre, mas depois nós vamos ver que não é uma evolução tão simples assim. E aí nós vamos ter outras características que Darwin e Lamarck não acreditavam que aconteciam, nem sabiam que tinham, e que com a entrada da genética dentro do nosso estudo, fez com que alguns avanços genéticos fizessem toda uma diferença dentro do DNA daquela espécie e causasse uma diferenciação entre um organismo e outro. Então, o processo de evolução é um processo muito mais complexo do que aquilo que a gente ouve ou já ouviu. E a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente fala de processo de evolução é falar assim, nós viemos do macaco, né? Essa frase, ela é muito comentada, ela é muito falada. E não é isso, tá? E aí é isso que eu vou mostrar para vocês ao longo do estudo da evolução, que não é exatamente isso que o estudo evolutivo ele fala. Ele fala de uma maneira muito mais aprofundada, muito mais diferente, e aí vocês vão entender quando a gente fala de primata, e não basicamente do macaco propriamente dito, tá? Então, vocês têm aí 3 questõezinhas para responder. Enquanto vocês vão respondendo, eu vou colocar algumas coisas na lousa, algumas coisas que nós vamos comentar, para vocês poderem fazer as atividades avaliativas lá no Moodle essa semana, tá bom? Então, vai lá, 5 minutinhos para vocês e 5 minutinhos para mim. Alguém quer comentar alguma coisa? Pode falar. Na primeira questão, seria mais ou menos o que eu acho sobre esse tipo de aqui ideia é experiências, né? Tanto a questão A, B e C, ele é uma questão, são questões de experiências de vocês. Não tem o certo e o errado. É aquilo que vocês estão trazendo para mim até o momento. E aí nós vamos conversar sobre isso, tá? Tudo bem, senhora. Ô, Sora, qual a Oi. estimativa que o ser humano apareceu na Terra? Eu esqueci. Eu lembro que a gente estudou, mas eu esqueci. Tipo. Fala, desculpa. Nós vamos ver. Assim, a maior parte dos organismos, né? Acredita-se que os mamíferos, eles vieram até 150 milhões de anos atrás. Entendi, obrigado, Sora. Em termos de animais, em tudo, né? Mamíferos.
Pronto? Alguém quer comentar alguma questão? E aí? Alguém quer fazer algum comentário? O que vocês acharam? Eu não, obrigado, Sora. Não? A imagem anterior está relacionada à ideia da evolução humana, como você interpreta essa ideia, né? Existem vários tipos de interpretação, então cada um, né, vê essa imagem de uma determinada forma, né? Até que a imagem 2, até ela mostra algo interessante, né? Porque ela é uma reprodução da primeira imagem, só que ele mostra o último homem, né? Segurando aí um aparelho elétrico, né? Parece que ele está segurando um celular na mão. E antes dele uma mulher está segurando uma ferramenta, né? Provavelmente alguma coisa que se diz respeito à agricultura. Hein? Então, não só o nosso organismo muda, mas também a forma de utilização de tantas coisas que nós temos no nosso dia a dia, né? Além de biologia, outras ciências estudam e discutem a evolução como temas para explicar várias situações, sejam elas relacionadas às mudanças anatômicas ou mudanças comportamentais. A história se detém a discutir e explicar a evolução sofrida pelo homem ao longo do tempo. Que tipo de registros os historiadores utilizam como documento para defender essas ideias? E aí, o que vocês colocaram? Eu coloquei os fósseis. Eu coloquei pinturas rupestres. O que mais? Sora, uma pergunta que eu fiquei em dúvida. Eles já no momento compararam algum DNA só para ver se é parecido? Sim. Já foi feito, sim. Pro, não sei se tá certo, mas eles utilizam também ossos de dinossauro? Isso, aí a gente são os fósseis, né? Muito bem. Isso, fósseis. Não só de dinossauro, né? Mas todo e qualquer tipo de fósseis, você tem evidências da evolução estudando, né? Ossos. Então, você pega um osso e você tem a anatomia dos ossos de todas as espécies existentes hoje. E aí eles encontram ossos que não se diz respeito a nenhum organismo que se encontra vivo neste momento. Então, o que significa isso? Significa que existem organismos que já viveram na Terra há muitos anos e que por um processo de extinção de alguma coisa que eles sofreram, né? Esses animais foram extintos. Mas que a partir da evolução desse ancestral comum, a ciência trabalha muito em cima dessas duas palavras aqui, ó. Coloquei aqui para vocês na minha lousa. Então, vocês vão muito ouvir falar nisso aqui, ó. A evolução das espécies, ela defende que os organismos possuem um ancestral em comum. Então, isso não significa que ele era o mesmo organismo. Não significa que a gente veio do macaco. Significa que nós viemos do mesmo ancestral. Nós viemos de uma cadeia evolutiva muito próxima dos primatas. No entanto, nós temos muitas características como dos primatas, né? O DNA mais próximo do homem é o chimpanzé, né? Então, se a gente pegar o chimpanzé e pegar o DNA do homem, ele muda praticamente só um cromossomo, né? Um par de cromossomo é diferente entre o homem e o chimpanzé. E
E as características comportamentais do chimpanzé é muito parecida com a do homem. O que significa isso? Significa que nós viemos do macaco? Não, não significa isso. Significa que nós temos um ancestral em comum. Significa que a nossa árvore genealógica, ela se esbarra nesse ancestral comum, né? Existe um organismo ali que possui um ancestral. Vocês vão ver muito agora, a partir de agora, na biologia, vocês vão ver muito desenho que ele traz aqui, ó. Vou desenhar as plantas, que é o mais fácil. Então, você tem aqui as algas, foram as primeiras, viviam na água, ok? Essas algas sofreram processo evolutivo, vieram as briófitas, que são os musgos, lembram? Os musgos precisam de sombra, necessitam de água para reprodução. Significa o quê? Que ela veio desse ancestral. Depois vieram as pteridófitas, gimnospermas, vocês lembram não? E por último, as angiospermas. Vocês lembram das plantas, sim ou não? Sim, Sora. Ô, Sora, uma pergunta. Eu não Quando que a lembro de gente vai nada. estudar isso de novo? Quando? Ano que vem. Ah, tá. No ensino médio volta tudo de novo. Então, o que nós temos, pessoal? Um ancestral comum. O que significa isso? Significa que todas as plantas que vieram ao longo dos anos, elas têm o mesmo ancestral. Quem é o ancestral dela? São as algas, né? Então, as algas só viviam na água. Aí vieram umas plantas que viviam na terra, porém necessitando de água ainda, né? Que eram as avasculares. Não tinha o quê? Não tinha vasos condutores. Aí vieram as pteridófitas, com vasos condutores, porém, esses vasos condutores, essas plantas ainda necessitavam de água para se reproduzir, mas já tinham tamanhos, né? Eles já eram bem maiores por conta do tecido de condução. O que elas ganharam? São plantas vasculares, são plantas que já possuíram aí vasos condutores de seiva. De vascular para gimnosperma vieram quem? As sementes. E nas angiospermas vieram a flor. E por último, o fruto junto nas angiospermas. Então, o que foi acontecendo aqui, ó? Elas foram ganhando características. Quando uma planta ela vai ganhando característica e ela vai gerando outras espécies de plantas, nós estamos falando de um processo evolutivo. Ao longo do processo evolutivo, as plantas elas foram ganhando características que as tornaram mais evoluídas. Mais evoluída para quê? Para viver no ambiente terrestre, certo? Então, quando eu pego uma planta, uma angiosperma, ela é uma planta extremamente adaptada ao ambiente terrestre, a viver na terra. Ela não depende mais de água para reproduzir, ela não depende de muitas coisas que as briófitas dependiam, por exemplo, tá? Mas deixou de existir algas? Não, não deixou. Deixou de existir musgo? Também não. Mas como elas foram evoluindo? Elas foram evoluindo dependendo do local onde elas estavam indo, né? Então, quando o musgo ele saía daquele local e ele ia para um outro local, ele sentiu a necessidade de se adaptar àquele local, né? Então, a teoria das espécies, né? A evolução dos processos evolutivos, ela trabalha muito em cima dessas duas palavrinhas aqui, que os organismos possuem ancestrais em comum. Então, nós temos ancestrais. Tem alguém que veio antes da gente. Tem alguém que é menos evoluído que a gente. No caso do ser humano, que é menos. Mas no caso das plantas, eu posso ter mais evoluído ou menos evoluído. E nos animais também. Então, quando a gente fala da espécie humana, nós somos organismos que nós temos um ancestral comum lá
né, na cadeia zoológica dos primatas, na ordem dos primatas, mas nós sofremos vários processos de evolução ao longo de milhões e milhões de anos, né? E aí vocês viram isso em história. E quando a gente chega no homem, o homem é o organismo mais evoluído do processo, né? De todo, vamos dizer assim, de todo o planeta. Aí se eu viro para vocês e falo assim, a baleia, nós seres humanos e uma baleia, nós temos um ancestral em comum? O que vocês acham? Eu acho que não, Sora. Por que Pô, não? sei lá, A Sora, acho que baleia, sim. Sim, a baleia, ela é o quê? mamífero. Ela é um Mamífero. mamífero. E nós somos o quê? Ah, Mamífero. Também. nesse caso, sim, eu quis, eu entendi características físicas, sabe? Como a gente é Ah, macaco. sim. É por isso que eu tô falando, Júlia. É isso que eu quero que vocês abram a cabeça de vocês. O que é um ancestral em comum? Quando você pega o reino do animal, você pega aqui, reino animal. Todo mundo que é animal tá dentro aqui. Aí você vem com os filos, aí vai vindo o filo. Poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, ananã, até que chega o filo dos cordados. Quando chega nos cordados, você tem lá nos cordados quem? Protocordados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Dentro dos mamíferos, você tem o quê? As ordens. Então, quando a gente fala da baleia e do homem, nós somos mamíferos. Então, na cadeia zoológica, no processo do ancestral em comum, todos nós éramos animais, todos somos animais. E além de sermos animais, nós estamos no mesmo grupo, no mesmo filo dos cordados. E além de estarmos no mesmo filo, nós estamos na mesma classe dos mamíferos. Então, de uma maneira ou de outra, nós temos o mesmo ancestral comum. Entende? Porque todos somos cordados. Então, no processo de evolução das espécies, o que importa é a linhagem. Aí eu pergunto para você, uma planta, nós somos ancestral comum a uma planta? O que vocês acham? Acho que não. Agora não. Opinião, não. Por que a planta não é um ancestral comum do homem? Porque ela não é um mamífero? Não sei. Porque a planta, ela tá num outro reino, no reino plantae, e não mais no reino animal, entende? Então, quando a gente vai trabalhar com evolução, a gente trabalha muito no sentido de quem veio, qual é a linhagem, certo? Agora, se eu falar que uma mangueira tem o mesmo ancestral comum ao musgo, é verdade, né? Elas têm a mesma linhagem. Elas são mais evoluídas, mas elas têm uma linhagem, ok? Ô, Sora, Então- e a gente e um pato, sei lá, tipo... O pato, ele é o quê? Pro, então, todo organismo tem um ancestral comum? Exatamente, né? É por isso que nós vamos estudar esse bimestre, né? Esse módulo todo, nós vamos estudar todo o processo de evolução dessas espécies. E aí vocês vão perceber que o que a ciência quer dizer é que nós, querendo ou não, nós temos algumas características que vieram do processo evolutivo de outras espécies. Quando vocês estudaram lá o reino animal, nós fomos estudando devagarzinho, foi? Então, nós começamos lá, reino animal, poríferos. Poríferos não tinham nada de tecido, nananã. Aí vieram os quinidários. O que os quinidários ganharam ao longo do processo evolutivo? Ah, eles ganharam agora uma cavidade onde eles conseguem fazer o processo de digestão, né? Eles já têm uma característica a mais que os poríferos. Depois vieram poríferos quinidários, plateumintos. Nossa, os plateumintos já ganharam o sistema digestório. Nenhum outro organismo tinha. Então, ao longo do processo de evolução, os organismos foram ganhando características, ganhando várias, digamos,
todo o processo, né? Ele foi tendo aquisições de algumas coisas, tá? Espera um pouquinho. Eu vou matar o Pietro. Ô, meu filho. Mamãe, tô dando aula. Mãe, eu posso pegar o seu celular? Depois. Não tá nem aqui, tá lá. Pode pegar. Fecha a porta. Que fofinho. Parece meu irmão. Meu irmão, ele entra nas aulas de inglês e fala hello. Então, gente, nós vamos conversar bastante sobre isso, tá? Voltando aqui, porque senão não vai dar tempo da gente falar. Aqui tem alguns cientistas. Aristóteles não era evolucionista. Ele não acreditava, ele nunca creu que as espécies sofriam de evolução. Ele era extremamente religioso, tá? Então, Aristóteles era um cientista que não aceitava a teoria evolucionista, tá? Ele não acreditava nisso. Escrevam aí. Ele é o único que não acreditava. É o primeirão, né? Lá, a igreja, principalmente a igreja católica, ela tinha muita influência, né? Então, Aristóteles, ele não acreditava que a teoria evolucionista era boa. Ele não aceitava, tá? Depois veio Wallace, depois do Wallace veio Lamarck e, por último, Darwin. Existem outros cientistas no meio do caminho aqui? Até existe, mas esses três foram o que mais marcou o processo do estudo da evolução das espécies. Os três são evolucionistas, tá? Os três defendem a teoria da evolução das espécies, tá? Então, coloca uma... Oi. Você dá uma licença por tirar foto da Dou, sua eu já tela? vou falar para cá e você já copia. Então, aqui, ó, os três são evolucionistas, tá? Então, escrevam aqui na frente, esses três cientistas são evolucionistas. Esses dois é o que mais marcou a história, tá? No processo da biologia. E a gente vai conversar bastante sobre eles. Isso aqui que eu coloquei são palavras que nós vamos ouvir muito. O processo de reprodução, o processo de predação da espécie, competição ou por alimento ou por espaço, e a mutação do DNA são processos que auxiliam na evolução das espécies. Qual tipo de reprodução que vocês acham que ajuda o processo evolutivo? Qual? Aqui eu acho para você. Fecha a porta. E aí? Existem dois tipos de reprodução. Assexuada e sexuada. Qual o processo de reprodução que vai fazendo com que ocorra evolução nas espécies? Vai mudando as espécies. Qual? Sexuada. 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 Porque mistura DNA, né? Exatamente. Quando eu tenho plantas que se autofecundam, quando eu tenho algas que fazem o processo de fecundação sozinhas, eu não mudo o organismo, ok? Mas a partir do momento que eu tenho um organismo que ele troca DNA com outro organismo, eu posso gerar um outro tipo de característica. Essas características podem fazer com que o organismo ele fique mais apto. Ele fique mais apto para aquele ambiente. Ele começa a sofrer processos que ele se adapta muito melhor naquele local, ok? Ele viva mais. Então, isso é importante. O que Darwin, né, defende bastante é exatamente isso, que os organismos mais aptos, mais adaptados, eles acabam sobrevivendo e sofrendo a evolução daquela espécie, né? Para que isso? Para melhoria. Então, conforme o organismo ele vai passando, aqueles que sobreviveram continuam, né? Ali. Então, eu tenho um organismo
que ele está passando por algum problema ali, mas ele consegue sobreviver, né, que se reproduzir. E aí, quando ele se reproduz, ele manda essa transmissão da característica que ele tem, que é mais vantajosa, porque ele conseguiu sobreviver, para os seus descendentes. Então, esse é um processo de evolução das espécies. Esse é um processo muito defendido pela teoria de Darwin, que nós vamos ver. Tudo bem? Então, hoje era só para dar uma explanada sobre o processo de evolução. Na próxima aula, semana que vem, nós já vamos tratar dos cientistas propriamente dito, tá? Aí nós vamos conversar sobre Lamarck, só Lamarck. Depois Darwin, depois do neodarwinismo. A gente vai devagar para que vocês possam entender esse processo de evolução, sem que vocês acham que o cientista, ele tem algumas coisas que eu, como pessoa, não acredito. Mas existem algumas evidências de evolução que são muito importantes. E eu acho que ocorre sim, né? Isso não significa que não foi Deus quem criou os organismos. O Deus criou os organismos, mas quando esses organismos estão habitando a Terra passa por mudanças. Mudanças no clima, mudanças na alimentação, mudanças no processo de predação, de competição das espécies. Agora nós temos muito mais sol, muito mais calor que antigamente. Os organismos sofrem de mutação, né? E aí, com todos esses processos aqui, o meu organismo, ele pode sim ter algumas modificações no modo físico e como ele possa sobreviver naquele local. Naquela floresta, que não é mais uma floresta, naquele lugar que ele tinha um jeito de viver e agora ele vive de uma outra forma, certo? Isso é evolução, certo? E aí a gente vai conversar bastante sobre isso. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar sobre alguma coisa aqui? Pode falar. Eu tenho. Além da biologia, quais outras ciências que estudam a evolução humana? A história estuda mais o processo ao longo dos anos, né? A paleontologia e a arqueologia. Obrigado. São mais essas 4 que mais trabalham em cima da evolução das espécies. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? O tempo já foi embora, passou voando. Fechou? Façam as atividades avaliativas, não deixem de fazer, tá? E a gente se vê na quinta-feira que vem, ok? Ok, Sura, até semana que vem. Tchau. Tchau, Beijo, Sura. gente. Saudade. Tchau, Sora. Saudade. Tchau. Olha o cabelão dele, que bonito. Cabeludo.